Vamos lá para mais um vídeo de análise de série. A série vai ser Café com Aroma de Mulher e eu vou falar um pouquinho como o medo e a insegurança pode atrapalhar na sua relação. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara Dalmeida, seja bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações porque você vai receber informação semanalmente quando eu vou postando os vídeos aqui. Essa série é uma série que eu nem sei se é uma série ou se é uma novela, enfim. É bem extensa, né? Mas tem uma história assim bem clichê. Então vai contando a história de um modo geral é o seguinte. Uma mãe tem uma filha, uma jovem, que cresce com essa mãe ali numa plantação de café e elas são funcionárias ali da fazenda. O dono dessa fazenda morre e aí os filhos se reúnem ali para dar encaminhamento aos negócios, enfim, para, claro, enterrar o pai, enfim, então tá naquela situação ali de um conflito inicial em que o pai, que era o responsável, o dono e responsável pela fazenda, morre e os filhos todos vêm pro enterro do pai e vêm para resolver os direcionamentos da empresa, enfim. E ela é uma moça jovem que trabalha ali na fazenda e aí nessa situação aí de conflito ela conhece ou reconhece, enfim, um dos filhos desse senhor que era o dono que morreu e eles começam ali ter um encantamento, uma aproximação inicial. Ele é um herdeiro da fazenda e ela é uma funcionária que trabalha ali na fazenda. E aí a história vai desenrolando, eles começam a ter uma aproximação, enfim. E aí tem um primeiro encontro, eles saem ali na cidade mesmo, num bar, enfim. E aí ele vai levar em casa e aí eles têm o primeiro beijo. Então aí eles têm esse primeiro encontro e acabam se beijando. E aí tá chovendo e ele fala pra ela, não, leva a blusa pra você não se molhar, enfim, né? Então tá, tem esse primeiro encontro com essa diferença importante aí, né, social principalmente entre os dois. Ela é uma jovem que não teve experiência nas relações, enfim, né, nunca se apaixonou e tal. E aí ela, claro, fica super emocionada e empolgada, né, com esse primeiro contato e aí ela quer levar a blusa de volta pra ele pra até ter esse momento do segundo encontro, enfim, né, pra ter esse segundo contato com ele. Só que ela tem essas condições porque ela é uma funcionária ali da fazenda. E até pela ingenuidade dela, ela vai até lá, quando ela chega pra tentar se aproximar, a mãe do rapaz vê e questiona, e aí quando ela vai dizer que vai devolver, o rapaz pede pra ela se calar, faz sinais, né, pra que ela não fale perto da mãe. Então aquilo já é uma primeira decepção pra ela, porque ela começa a perceber, né, que na verdade ele ficou ali desconfortável naquela situação que ela dissesse alguma coisa, ou que pudesse demonstrar algo, que tivesse alguma intimidade entre eles. E aí os conflitos começam a aparecer, porque ela percebe que ele tem essa questão aí social e tem uma dificuldade de apresentar ou de dizer alguma coisa para a própria família, e aí ele vai tentar se aproximar dela, e percebe uma situação aí em que os trabalhadores estão brigando por conta da televisão, porque tem uma questão social bem importante ali de dificuldade, são todos trabalhadores da lavoura, né? Então eles dormem no espaço da própria fazenda, usam um refeitório, então todos os espaços são coletivos e tem uma televisão. E tem apenas uma televisão. Então ele começa a perceber a realidade ali mais atento e aí também tenta se aproximar. Só que nesses momentos em que ele começa a tentar se aproximar, ela já tá bastante arredia, né? Porque ela já percebeu essa diferença, que ele não assumiu, né? Ou não foi solícito nessa primeira aproximação. E aí ela começa em muitos momentos negar essa aproximação. Então ele vai levar uma televisão, ela não aceita, ele tenta ajudar de algumas outras formas e ela vai afastando, né? Então ela vai tentando se distanciar dele naquela situação, enfim. Então é só para dar um panorama de mais ou menos como é que acontece as questões e aí no dia a dia uma série de conflitos vão aparecendo, porque eles se encontram ali quase que escondido, não é escondido, mas assim, sem que a família dele saiba, e aí esses pequenos conflitos vão aparecendo no dia a dia, e aí ela vai tendo alguns comportamentos de tentar distanciá-lo, e ele também, principalmente, ele muito mais por medo, porque ele tem toda uma questão social ali importante, ele é um dos herdeiros, né, uma posição social, e aí com medo de apresentá-la, enfim, de acabar tendo problemas e julgamentos, ele também vai tendo comportamentos
comportamentos inadequados. Então, com esse panorama, pra gente pensar o seguinte, claro que quando a gente tá iniciando o relacionamento, tá conhecendo alguém, a gente vai ter um certo medo, vai ter esse distanciamento, que é um cuidado natural até, né? Então eu preciso, claro, ter um cuidado em relação a isso. Eu tô conhecendo a pessoa, eu tenho que ter um certo receio até pra me preservar, natural. E ali não tem um cuidado tão grande porque tem uma história, a mãe é conhecida na família, enfim, tem um enredo ali. Eles tinham algum contato na infância, enfim. Não tinha por isso. Então, assim, se conheciam, né? As famílias se conheciam. No entanto, tinha uma dificuldade pontual que estava relacionada às questões da classe social. Mas pensando assim, usando isso como exemplo, mas a gente pode pensar em vários outros exemplos, que essas questões relacionadas ao medo, à insegurança, de eu me entregar, de eu estar 100% presente ali numa relação, ela vai se apresentar em pequenos comportamentos. Então, por exemplo, não aceitar quando o outro me oferece ajuda, me oferece presente, né? Então, porque depois ele vai tentando uma aproximação da maneira como ele consegue ali e ela vai distanciando, tentando manter um distanciamento, claro, para se preservar. Então, fazendo um recorte, tudo bem, essa é a série, tem um enredo específico e que vai tratar muito essa questão social, mas que a gente pode fazer esse recorte pro dia a dia, né? Então, claro, no início de uma relação é super importante que num primeiro momento eu me preserve, entenda e conheça quem é a pessoa. Qual que é o grande impasse, né, que pode acontecer? É que eu continue repetindo certos comportamentos como esse. Então, por exemplo, não aceitar que o parceiro ou a parceira se coloque à disposição, né, e eu aceite uma ajuda, eu aceite um presente, aceite de fato. Então, assim, ó, eu não tenho algo e o parceiro pode me oferecer. Nesse caso era financeiro, porque tem todo esse enredo, mas a gente pode pensar com uma outra ajuda que não seja financeira, então que seja de apoio, que seja de uma ajuda prática para realizar alguma tarefa, algum trabalho, que pode ser coisa simples, então, por exemplo, levar até certo lugar. Então, muitas vezes, o medo e a insegurança, né, numa relação, claro que, frisando novamente, não no início, quando eu tô conhecendo. Quando eu tô conhecendo, a gente tem que ter certos cuidados, mas ao longo de uma relação, se de fato você tem interesse em fazer com que essa relação dure, né, perdure, eu tenho que ir permitindo um aprofundamento ali da relação, aumento de intimidade. Então eu tenho que, eu deveria aceitar ajuda, presentes, conselhos, cuidados, auxílio em tarefas, porque isso vai sim demonstrar certa fragilidade nossa, que é natural, que a gente tem, mas que numa relação que venha para somar, a gente consiga demonstrar os nossos medos, nossas inseguranças. Então, assim, se eu demonstrar que eu aceito aquela ajuda, eu tô demonstrando uma certa fragilidade minha, porque eu não consigo, porque eu preciso de apoio em algum momento. E tudo bem, então é importante a gente demonstrar que a gente não vai conseguir tudo, que tem ações que a gente vai precisar de ajuda, e isso sim vai mostrar uma certa fragilidade nossa, mas ela é importante para que essa relação se desenvolva, crie-se um laço maior, intimidade, cumplicidade. E aí o que atrapalha muitas vezes? O que pode atrapalhar? Então aí você que está ouvindo, pensa aí e reflita sobre as suas questões, que muitas vezes eu tenho tanto medo, eu tenho inseguranças a respeito da minha capacidade, das minhas habilidades, que eu não permito que o outro me ajude, que o outro coopere, e que pode ser em forma de presentes, pode ser, mas que pode ser em ajuda nas atividades práticas, no apoio, no carinho, no conselho. Então o medo e a insegurança, ele vai te atrapalhar porque em alguns momentos em que você vai precisar criar intimidade, mostrar as suas fragilidades, pode ser que você não consiga, justamente porque tem essa preocupação, esse medo excessivo. Só que esse tipo de ação que afasta o outro, né, que mostra para o outro que você não precisa dele, que você é completamente autossuficiente, vai causar prejuízos, né, principalmente na intimidade desse relacionamento. Então é bem importante, né, você observar o que você permite que o parceiro te ajude, te presenteie, te elogie. Então fale que de fato você tá muito bonito ou bonita. Então a gente aceitar elogios, presentes, aceitar ajuda principalmente, aceitar colo, conselho, por mais que isso demonstre certa fragilidade nossa, né? Porque de fato todos nós temos fragilidades, mas se a gente não conseguir minimamente mostrar essas fragilidades, dividir essas dificuldades, a gente não consegue criar laço, intimidade para que esse relacionamento seja um relacionamento duradouro, seja um relacionamento que amadureça com o tempo, tá? Então a insegurança
insegurança e o medo, ela vai causar uma série de dificuldades, mas principalmente ela vai causar uma dificuldade de intimidade na relação. E isso é um problema que a longo prazo vai trazer muito prejuízo para os dois, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tiver ideias de séries, enfim, sugestões, comenta aqui comigo. Até a próxima!